Olá, está no ar o Sport News aqui no canal 9 da NET, na BH News, já no canal 29 UHF. Pô. Me ajuda aí, doido. Fiquei nervoso aí com o telefone, estava conversando com o Piquetito, não estava? Tava. O Piquetito está embarcando em breve para a Argentina, com toda a equipe também da BH News, com o pessoal da Globo, a Itatiaia também mandou o pessoal nesse voo de 4 horas da tarde. É, vai todo mundo. Tá certo, o Brasil se tornou campeão, bicampeão da Copa das Confederações. Ontem, destruiu a Espanha, o editorial é todo seu, Lélio Gustavo. Se tornou o quê? Bicampeão. Tricampeão da Copa das Confederações. Tricampeão. 3 títulos seguidos. O número do Piquetito, aí pra gente colocá-lo no ar. O Brasil foi campeão na Alemanha, foi campeão na África do Sul e foi campeão ontem no Maracanã. Primeiramente, Espanha, vai pro colo do capeta, né? Vocês, comentaristas de videogame e o escambau, vão pro colo do capeta também. Espanha, melhor seleção de todos os tempos? Essa seleção aí, se jogasse 15 vezes contra a seleção de 82, perderia 14 e o melhor resultado seria um empate? Essa seleção é a melhorzinha? Que bom, né? Você vê a pobreza do futebol espanhol, né? Se resume nada mais, nada menos do que a história do Real Madrid e do Barcelona. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Foi pouco ontem, 3-0. O Brasil arregaçou a Espanha. O Brasil mostrou porque tem 5 estrelas na camisa. E aqui está falando um cara que não torce para a seleção brasileira. Mas tem que se respeitar o Brasil no futebol. Tem que se respeitar. Time imbatível, só teve um, eu não me canso de falar isso. Foi a seleção brasileira com Garrincha e Pelé. Nunca perdeu para ninguém. Ah, mas a Espanha o quê, porra? A Espanha o quê? 1-0, 1-0, 1-0 na Copa do Mundo e vem a imprensa brasileira que tem uma má vontade do cacete com o técnico Luiz Felipe Scolari, e eu também estava tendo, eu me incluo nesse pacote, entendeu? Mas falar que a Espanha ganhou uma Copa do Mundo dando show, só para colocar o Dunga lá embaixo, porque não quis fazer as vontades da Rede Globo de televisão? Ah, porque o Brasil não ganha nada há 5 anos. Por que não? Ganhou Copa das Confederações. Ganhou Copa América. Tá querendo mais o quê, porra? Tá querendo mais o quê? Agora, falar que o Brasil ganhou do Japão, porque o Japão estava cansado. Porque ganhou do México na cagada. Porque contra a Itália não valia, porque estava calor em Salvador. Porque passou um sufoco contra o Uruguai. E foi verdade. E que ontem, porque a Espanha estava no final de temporada, vocês estão de sacanagem, pô. Vocês estão de sacanagem. Aliás, a Espanha, realmente, em final de temporada, foi arrasada pelo Brasil. Então, vamos com calma aí, entendeu? Essa Espanha aí não é nada disso. Fez um bom time, se aproveitando da base do Barcelona. Aliás, o Barcelona levou de 7 para o Bayern de Munique e levou de 3 ontem para o Brasil, dentro do Maracanã. Em 3 jogos, são 10-0. E aí? E aí? E aí? Cadê a Espanha? Cadê o show de bola? O tic-tac? Despertou, né? O relógio despertou e a Espanha acordou de um pesadelo. Vamos com calma, tem Itália, a Espanha tem que percorrer um longo caminho para tentar chegar ao nível de Brasil, Alemanha e Itália. Então, muita calma nessa hora. Isso aí, Espanha, ó, pega o rabinho, enfia entre as pernas e volta para casa. E tenta a melhor sorte ano que vem. E ano que vem é diferente, porque não vai ter Tahiti, né? Ano que vem tem Inglaterra. Aliás, a última derrota da Espanha tinha sido para quem? Hã? Não sei. Ah, tá, tinha sido para Inglaterra, desculpa, hein? Quando foi? Faz tempo isso? Foi, ano retrasado, ano passado, ou ano retrasado. Não, calma aí. Colo do capeta para a Espanha, porra. E um Brasil arrasador desde o início, né? Claro! Tipo, marcando pressão, fazendo tudo... Bicho, não era nem pra Espanha ter passado da Itália, doido. Foi injusto. Exatamente. Foi injusto o resultado. Verdade. Foi injusto. A Itália já mandou no primeiro jogo contra a Espanha, principalmente no primeiro tempo, né, Léo? Ontem eu gostei de ver a cara de tacho de alguns companheiros na ESPN Brasil, principalmente. Porque lá, não, o Japão tá cansado. Não, porque tá muito quente em Salvador. Não, porque o Giovani dos Santos matou o Brasil. Foi cagada. Aquele gol do jogo foi de canela. Ô, gente, menos aí, né? Vamos com calma. Agora, a verdade seja dita, o Brasil, obviamente, está muito longe
de ser uma seleção ainda pronta para o campeonato do mundo ano que vem. Porque, afinal de contas, tem a Alemanha, tem a Argentina, tem a Inglaterra. A Inglaterra também é uma síndrome de vira-lata que Deus me livre, né? Mas são seleções fortes. Essa Espanha aí, eu acho que ela já deu o que tinha que dar. Agora, eu não estou entendendo de onde o povo tirou porque a Espanha é a melhor seleção de todos os tempos. Ah, porque ganhou 2 euros, uma Copa. Nós fizemos as contas que o Brasil ganhou Copa América, 2 Copas do Mundo, e aqui a gente mete o pau numa seleção brasileira que foi campeã invicta, ganhando de 1-0 algumas vezes, mas meteu 3, né? Na Rússia, por exemplo, ganhou bem da seleção de Camarões, e teve um empate na Copa do Mundo que foi com a Itália. E a gente mete o cacete na seleção de 94, que fazia, aliás, a mesma coisa que faz a Espanha. E aí a gente vai ficar babando ovo de espanhol? Ah, vocês vão a... Sabe o que é, Lélio? Olha lá, puta que lhe pariu! Joder. Agora no caralho! Joder. Pô, para, senhor. Às vezes a imprensa, Chega, a já imprensa ligaram pro espanhola... Cachacito? Já tá na linha? Não, já? Tá ligando. Tá ligando. Só a bateria dele acabando, né, Chilé? E aí? Tudo bom, né, Lélio? Beleza. Tudo jóia. Mas eu acho que às vezes a imprensa europeia e espanhola também exageraram muito sobre esse time aí, né, Lélio? Mas a imprensa... E aí alguns brasileiros compram a ideia. A imprensa europeia chamou o Ronaldo de fenômeno. Que fenômeno? Ele jogou mais que o Zico? Não. Então pronto, acabou. Por que o Zico De não era jeito fenômeno? nenhum. O Zico, pelo contrário, ele é massacrado do Brasil porque perdeu o pênalti contra a França. E aí, depois teve a disputa de pênalti e fez o gol. Aí o fenômeno teve uma convulsão, porque cagou nas calças, se borrou no jogo, um dia antes do jogo contra a França, entendeu? E fudeu com a seleção brasileira toda. E é fenômeno. E em 2002, que ele foi artilheiro da Copa, ele não foi o melhor jogador da... Não foi o Rivaldo. Mas o Rivaldo é nordestino, coitado, que é a cara de bobo dele, né? Nem despedido da seleção, o Melhor Rivaldo tem. jogador em 2 Copas do Mundo, o Rivaldo. E era questionado pela imprensa brasileira. É foda. Aqui, o Antônio Ferreira, Lélio. Que Fala, tal... Antônio Ferreira. Que tal Liedilson no Galo, no lugar de Bernard? Edilson? Edson. Deve ser o Edson Cavani, será? Ah, quem dera. Não, porque o Edilson Capetinha já não joga há muito tempo, né? Aqui o Lopes. Lélio, sou invejoso. Meu Deus, foi muito generoso com o Neymar. Ele é bom de bola. Bom. Tem baita salário. É melhor pegar uma mulher gostosa demais. Aqui, olha, aliás, o Neymar ontem, na minha opinião, viu o estádio mesmo, eu nota 10 para ele e pro Fred, né? Uma piada, né? Eu acho que o Neymar jogou muito bem, o Fred jogou muito bem, só que, na minha opinião, o melhor em campo foi o Davi Luiz, foi um gigante ontem. E depois dele, o Luiz Gustavo, né? Alguém viu o Iniesta? 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 Acho que ninguém, né? Não. Então, quarta para 18, meu filho. Mas o... Deu uma risada aqui alta. Cachacito! Aqui o... Cachacito tá aí. Já tá aí? Tá. Olha aí, seu cachaceiro! Tá tudo bem, Lélio? Beleza? Ah, beleza. Depois desse nosso baile em cima da Espanha, Piquetito. Eu vou te falar uma coisa pra você. O recado hoje é especial. Meu abraço vai para os coleguinhas, comentaristas Google, aqueles que idolatram a maior seleção da atualidade. Esses meninos devem estudar mais, ver mais futebol, procurar entender um pouco mais de futebol e saber que a seleção brasileira é a maior vencedora do futebol mundial. E tem que haver o respeito. E que nós brasileiros, e principalmente coleguinhas, comentaristas, que gostam de desmerecer o nosso futebol, possam aprender a partir de agora um pouco mais sobre o futebol. Idolatria a Barcelona, idolatria a Real Madrid, idolatria a futebol da Espanha. O Katsu tomou um chocolate, teve uma lição de futebol, de intensidade, de marcação, e tô muito triste, viu, Lélio? Sabe por quê? Por quê? 3-0 é pouco, o jogo tinha que ser 7-0 pro Brasil. Tinha.
Tinha. 7-0. Fora Tinha. o baile, viu? É, porque a Espanha até finalizou mais no jogo, 15-14, só que os números acabam sendo até mentirosos nesse caso, né? Porque a Espanha começou a finalizar depois que o jogo estava 3-0. Hein? Depois que já estava o chocolate consumado já, né? Não, ali já tinha ido tudo pro brejo, já tinha tomado. 1 minuto de jogo, estava 1-0 pro Brasil, ué. Tava. 1-0 pro Brasil e depois o Brasil dominou. O Brasil teve uma chance com o Oscar, que poderia ter feito com 10 minutos 2-0 e acabaria com essa empáfia da Espanha. Empáfia maior de alguns colegas nossos, né? Que gostam de ficar babando ovo no futebol espanhol. É assim, claro que essa derrota não vai fazer que a Espanha seja o pior time do mundo. E não vai fazer que o Brasil seja a maior seleção da história. É a maior vencedora. Então, em decisão, como você havia dito, o Brasil era o favorito, jogava em casa, apoio da sua torcida, e fez, olha, Olélio, talvez nos últimos 3 anos, 4 anos ou mais, eu não recordo do Brasil jogar uma partida tão boa como jogou ontem, viu? Eu vou te falar com sinceridade, eu acho que o Brasil não fazia uma partida dessas aí. Eu acho que desde o jogo contra o Uruguai nas eliminatórias para a Copa de 94. Foi um negócio marcante ontem, né, doido? Aquele jogo contra o Uruguai em 93, que o Romário arrebentou com o Uruguai, ali foi uma grande atuação do Brasil, né? Ontem a atuação no primeiro tempo foi emocionante, né? Eu me emocionei, viu, Piquitito? Eu me emocionei com a atuação do Brasil. Eu choro, tava com porque a gente vai e fala aqui, fica parecendo, né? Igual o cara mandou quando eu dei aquela esculachada lá no pessoalzinho lá, né? Porque você deve ser um filhote da ditadura. Aliás, pelo contrário, futebol, eu nem torço para a seleção brasileira. Mas você pega uns caras aí, desse eixo Rio-São Paulo, eu não sei qual é a desculpa que eles vão dar, porque o Brasil ganhou do Japão porque o Japão estava cansado. Olha que ponto nós chegamos. Ganhou do México na cagada. Ganhou da Itália porque estava calor em Salvador. Ganhou do Uruguai porque foi na cagada. E ontem, será qual que é a desculpa para a Espanha, hein? Tem alguma, Piquitito? Não, eu também acho, sabe? Parece que há uma vocação de alguns companheiros nossos, companheiros entre aspas, né? Que são da imprensa, que escrevem aí nos blogs, e que tal, de São Paulo, Rio, Minas, Recife, Porto Alegre e tal. Há uma vocação de achar que o Brasil só vence se o outro for ruim. E que o Neymar não é bom. Quem é bom é só o Messi. Entendeu? Assim, aí o Fred não é bom. Quem é bom é só aquela merda do Fernando Torres. Entendeu? Quem é bom é só o Xavi. Entendeu? Aí acha que o Jordi Alba é o maior lateral do mundo. Entendeu? E até o Dani Alves, Até o Dani Alves. Aliás, não tá jogando nada. Isso que eu falo, se esse Mike do Cruzeiro for bem preparado, por que ele não poderia assumir a condição? Entendeu? Então, pintar outro lateral. Esse Daniel Alves é outro cocô, hein, o Piquitito? É do Barcelona, né? Ontem deu uma bronca no Oscar. O Oscar já mandou ele plantar chuchu rapidinho. Ele fez bem. Falou, meu filho, você tá em final de carreira, senhor. É um merda. Foi bom demais, viu? Foi legal. Eu acho que isso é muito bom para o comando da seleção. A gente criticou o Filipão, mas quando ele teve tempo para treinar, tá aí, né? Mostrou o serviço. Mostrou o serviço. Cara, e o cara tem estrela também, né, velho? Tá acostumado a levantar caneco, né, bicho? E eu sou pé quente, hein, Piquitito? Pé quente, hein? Como é que é? Sou pé quente, né, pô? Você é pé quente, fez a final, melhor comentarista do Brasil. Você não pode falar sobre o futebol argentino. Isso, não. Mas não. da Espanha você pode falar e do Brasil também. Da Espanha eu posso falar, porque afinal de contas a última derrota tinha sido para a Inglaterra, né, Piquitito? Eu sei disso, mas você é mais brasileiro que muitos que estão aí, que se dizem brasileiros, mas gostam de ser ufanistas em favor da seleção da Espanha. Gosta de ver a Espanha jogar, você também gosta, tá jogando legal. Mas vem cá, pô, também para, sabe? Puxa demais, né, meu? A hora arrebenta, né? Maior seleção de todos os tempos, o cacete, né? O escambau de Madureira. Quem inventou isso, hein?
Ué, tá tem tudo o certo. Gustavo Hoffmann, da ESPN Brasil, Leonardo Bertozzi, outro hoje um bobão Ele é o lá do Bertozzi jornal. daqui, né? Pode ser até do Quinto dos Infernos, não quero saber. É, não sei o que, do jornal Marca hoje falando que é a melhor seleção de todos os tempos. O Menotti, técnico da Argentina, meu conhecido, César Luiz Menotti. Eu tô falando bosta, né? Falando merda. Não, fraco ele nunca foi Não, também. Flaco, é Flaco Menotti. Ah, que tá. chama. Então, é meu parceiro de cigarro. E para, senhor. Para, se a Espanha é melhor de todos os tempos, os caras estão brincando comigo, né? Tem uma fila lá. É igual, eu vi, nós temos essa fala do Júlio César? Não temos fala. É, igual o Júlio César falou, futebol tem uma hierarquia, então a Espanha coloque-se no seu lugar. Ô, Piquetito, você já está em Confins ou não? Está na estrada, Não, né? tô no caminho, mas tá tranquilo. Eu também assisti essa entrevista do Júlio César e achei legal, é isso aí, hierarquia. E na pré-eleição foi o Parreira que falou sobre isso. Aí, rapaziada, a hierarquia do futebol mundial passa pelo Brasil. É lógico. Entendeu? Claro. Vamos respeitar os caras. Mas os caras têm que respeitar a gente. Não vamos entrar com medo, não. Claro que não. É, o Brasil entrou com apetite ontem bonito, viu? De se ver. Bonito. É verdade. Espetacular, maravilhoso, magnífico, exuberante. Melhor futebol do mundo. Eu pensei que fosse 11-0, que era o meu palpite, jogo apertado. Mas 3-0 eu fiquei satisfeito. Então, só para encerrar. Chupa a Espanha! Um abraço, boa viagem, vai com Deus, hein, Piquetito? Estou aqui ao lado do Marcos Ghiotti e também do Geraldo Bering. O Geraldão aí, gente. Que mala, hein? Só tô bem. Aqui o Geraldão tá de peruca ou não? O Geraldo tá com a peruca aqui. Ah, então beleza. Manda um abraço pra ele e pro Ghiotti. Alô, Lélio. Valeu, um abraço. Alô, vai com Piquetito. Deus, Piquetito. Um abraço aí, Um valeu. abraço, valeu, tchau. Isso aí, o Piquetito tá viajando agora às 4, né? E deve chegar à noite já na Argentina e já deve pegar o avião direto para Rosário, né? É, vai direto. Já vai Esse voo direto. fretado vai direto. Direto. E até falando do Galo, a boa notícia é que o Pierre vai jogar, né? Pierre vai jogar. O Luan sentiu umas dores no amistoso lá, mas deve jogar também, né? Deve, né? Deve entrar Não, no segundo tempo. deve ficar como opção pro É. segundo tempo, né? Porque o... O Bernard. Então tá. Não vou nem falar dele, então. O Lopes aqui, Lélio, graças a Deus acabou esse negócio de seleção, que veio o Brasileirão. Isso. Vou fazer visita aí, mas vou vestido padrão FIFA, falou? Isso, beleza. É o Lopes, né? É o Lopes. O João Paulo... Foi o Lopes que trouxe aquela cajibrina aí Não, pra esse nós, é o né? Marcelo José Lopes. Ah, tá. Aquele é o Carlos É o Carlos Lopes. Então beleza, Marcelo. Deve ser filho então do Carlos Lopes. O João Paulo Castilho, eu odeio a seleção, mas sou brasileiro acima de tudo, então aviso aos espanhóis, macaco é a mãe. Ah, porque teve negócio de macaco ontem? Teve, na sexta-feira, a gente até comentou aqui que alguns espanhóis estavam chamando os brasileiros de macacos, né? Ah, é porque a A gente já tá muito provocação, doido com aquele eterno lá, a gravata me enforcando. A gente nem lembra, né? Ô, Metralha, seu Lopes, Cruzeiro podia contratar o Fred de volta, hein? Mas só podemos pagar o Cruzeiro porque em real nós não aguenta, não. Abraço. O Fred tem uma proposta do City, né? Parece que o City vai pagar 30 milhões de euros. Eu não sei pra quem. O passe dele é de quem? Da Unimed? Do Fred, a Unimed que paga o salário dele. Então ele deve ir pro City. O City queria o Cavani, parece que desistiu. O Cavani tá acertando com o Chelsea. Acertando com o Chelsea. E o Manchester deve oficializar com o Thiago Alcântara essa Thiago semana. Alcântara. Bom jogador. Não só ele, mas estão falando em outros jogadores aí também, que eu não sei quem... Muito jogador. Quais seriam essas outras opções? E o Mas o Fer- Thiago o Ferguson- Alcântara tá quase... Esse vai ser o substituto do Scholes, né? Mas Lá pro ele é meio bom de jogador. campo. Eu acho ele Muito bom. jogador. Excelente jogador. E o Ferguson está O organizando. Cristiano Ronaldo, né? Mas aí seria uma troca com o Rooney. Parece que pode acontecer mesmo, viu? Com a Essa saída. semana aí, me parece que vão definir essa situação aí. O Cristiano Ronaldo tá com o pé lá de volta ao Manchester United. Depois eu vou lembrar do jogador que eles estão cogitando no Manchester também. Eu vou lembrar ali. O Joab Stefano. Hoje é meu aniversário, tá tudo normal, mas na sexta levei o maior susto. Achei que a Igreja Universal tinha comprado a BH News. Não, sexta-feira foi o protesto, né, Joab? Parabéns pra você, felicidades. Ele que é um dos nossos telespectadores fiéis. Tudo de bom pra você, viu, Joab? Um dos Stefano? mais antigos, né? É verdade. Aqui, o Diego Vasconcelos. É bom que a audiência é confidencial, então você sabe o nome de quase todo mundo, né? Diego Vasconcelos. Né, Totas- Jaici? Baba-ovo do Marim. Né, Jaici? Baba-ovo do Nossa, Marim. eu ouvi Né, a- Jaici? Baba-ovo do Eu Marim. vi a coluna dele no sábado. Nossa Senhora. Para tudo. Para.
Eu respeito o ser humano. Diego Vasconcelos. O Tottenham está disposto a melhorar a proposta para o Bernard. Lélio, se os Spurs aumentarem a proposta para você, o Bernard sai? Tem que ir embora. Valeu, muito obrigado. Tchau, benção. O Alberto Can, falei há 3 semanas para vocês que o Brasil iria dar uma chinelada na Espanha. Tic-tac não funciona contra time grande. Isso aí, Alberto. Diego Vasconcelos. Eu também falei. Homenagem ao São Vitor, mais que merecido. Ele mandou aqui uma foto, depois eu vou abrir ela aqui, Diego. O Diego Saviola especulado no Inter. Isso, mas pois um é. ok do Galo. Lélio, na sua opinião, é uma boa. Na minha opinião, não é um reforço, é uma contratação. Quem? O Saviola. Pois é. O Saviola já tem 34 anos, tem velocidade. Ele era reserva do Benfica. O Benfica conseguiu perder o título português. Emprestou ele pro Málaga também. Ele tá jogando Málaga agora. Mas nem era titular, Era, assim. né? Fazia alguns jogos só. Muito caro e pouco produtivo. Lucas Barbosa, concordo com o Lélio sobre o jornalista da ESPN. Principalmente o senhor Mauro César Pereira, um falastrão de marca maior. O Saulo Rocha, Lelhão, agora vai. Só que ainda não sinto fé nesse chifrudo do Júlio César. Mas aqui... Pô, gente, tem goleiros e goleiros. O Júlio César é goleiro de seleção, ponto final. Não, gente, todo mundo esquece a temporada boa que ele fez lá. O Júlio César levou um gol na Copa das Confederações. Teve 2 pênaltis contra ele. Um ele pegou e o outro cara tremeu e chutou pra fora. E outra coisa, muita gente critica na Copa de 2010, mas ele tava com lesão, ele tava sentindo umas dores nas costas, né? Ele não tava 100%. Não, e aqui, o problema do Júlio César foi aquele primeiro gol da Holanda, né? Mas também foi justamente no lance em que o Felipe Melo foi expulso, a cobrança da falta, ele falhou. E aí também não foi culpa dele, não. Foi o falho dos dois, né? O campeonato inglês que ele fez foi muito bom, já estava na cara que ele ia voltar. Eu também queria ver o Fábio na seleção, queria ver o Vitor e tal, mas não tem como. E ele vai para um grande time. Acho que o Arsenal deve pagar. Ele não vai para Roma, não? Obrigado, Finório. Falam agora do Arsenal. O Arsenal tá pesado na disputa. Final de semana encheu a lata, hein? Folha de chuchu, Pestário Vargas, AK-47, o mais duro é aguentar a teoria da conspiração, dizendo que o Brasil comprou a Copa que já estava armado. Hoje vamos começar com essa palhaçada de novo. O Brasil perde, ele vende, ele ganha, ele compra, aí é duro, hein, Pestário? Lucas Oliveira, Lelhão Abrão, mas ele está questionando exatamente isso, né? Tem alguns comentaristas que também não aguentam ver a vitória do Brasil. Lucas Oliveira, Lelhão, um abraço. Lélio, pronto pra quarta, aguenta coração que seja Deus quiser. Chileno, um abraço. Cachacito disse tudo. Isso aí, cara. João Constantino, graças a Deus acabou o Campeonato Mineiro de Nações da FIFA. Ô, João. Job Stefano, lembrando que o Barcelona é um time espanhol, mas sem o argentino Messi não joga nada. Tanto que levaram o Neymar pra lá. Quer falar alguma coisa aí? Tá na ressaca também. E o Diego Vasconcelos, não, 17 interações novas. Calil estava na Europa, será que vamos ter? Eu acho que não vamos ter nada por enquanto. Por enquanto não? Aliás, a janela para se trazer jogadores abre quando? Será que é em julho? Pois é. E finaliza em final de agosto, né? Aqui o Diego Vasconcelos, ele perguntou do Calil, Felipe Augusto. Uma verdade do futebol, se o Brasil fosse um país sério desde os anos 30, já teríamos umas 10 Copas do Mundo. Já. E o Galo, então? O Galo... é o seguinte, vice-campeão invicto... Mas o Brasil, ele falou em 10 Copas do Mundo, porque nós já temos talento, jogadores muito bons desde os anos sim. 20 e 30. Mas o problema é que na década de 30, por exemplo, nossa melhor colocação foi na Copa de 38, nós ficamos entre os 4 primeiros. E era uma bagunça, né? Fomos eliminados pela Itália numa semifinal, o Brasil perdeu por 2-1 lá em Marseille, mas a seleção brasileira era aquela divisão, né, de Rio e São Paulo. Também só no Rio e São Paulo que existia futebol, né? Então já começa o erro por aí. Se eu não me lembro, em 30 houve essa separação, né? Que levaram só a seleção carioca e a paulista não. Em 34 havia o problema da profissionalismo. Mas em 38 o Leônidas foi, nós vem com o Leônidas. Não, 38 foi normal, foi a Copa mais normal. Mas 30 e 34 houve o problema do profissionalismo, que alguns jogadores não podiam jogar porque eram profissionais. Aí a CBD tinha que comprar alguns jogadores que já pertenciam a alguns clubes que jogavam profissionalmente, como o Domingos da Guia. E aí a seleção, a CBD teve que comprar os jogadores durante algum tempo, uns 2 meses, para jogar a Copa do Mundo. Era uma zorra. Uma zorra, não tinha... Então você não levava os melhores mesmo para a Copa de 34 e nem de 30. Mas 38 já foi um esquadrão. E já chegou na semifinal.
E o Brasil chegou até a semifinal e perdeu para a Itália. Aí depois teve a paralisação por causa da Segunda Guerra. Né? Que aí que eles falam que seria o domínio do futebol argentino, né? Com Labruna e Companhia Limitada, Pederneira. Tinha o Moreno também, baita jogador, jogou no Chile. Era a base do River Plate, né? E que foi depois quase todo para a Liga Pirata da Colômbia, né? Fora. Quase todos os jogadores. Inclusive, mais tarde, iria Alfredo Di Stefano, né? Alfredo Di Stefano. Heleno de Freitas foi também. João Constantino, a CBF deveria cuidar somente da seleção brasileira, porque é o único produto que ela vende lá fora. Mas hoje ela só cuida da seleção brasileira, ela não cuida do campeonato brasileiro mais não. Ela empresta aí a arbitragem, cuida aí das outras divisões, né, da segunda, da terceira divisão, especialmente da quarta. Mas hoje o campeonato brasileiro é totalmente feito pelos clubes. Se é desorganizado, é culpa dos clubes. Agora, eu falo isso porque os clubes ainda dependem de arbitragem, dependem de uma questão ou outra oficial da CBF. Sabe por quê? Porque são todos uns idiotas. Os caras se detestam. A rivalidade tem que ser dentro de campo. Na hora de se unirem para formar uma liga, eles não deram conta. Na hora que a Record pintou com 2 bilhões de reais para os caras, foi todo mundo pro lado da Globo com o rabo preso para lá. Aí ficaram Calil e Juvenal Juventus sozinhos. E o único grupo que tinha formado até então, que é o Clube dos 13, ele rachou por causa disso também. E acabou. Então, pouco quem tinha de organização do Clube dos 13. Mas hoje, os clubes que comandam tudo. Mesmo desordenadamente, mas eles comandam. E foi exatamente o que aconteceu na Inglaterra, né, Lélio? Porque o futebol ser tão... e o por campeonato isso tão que rentável como é. A Football Association, ela só cuida da seleção, das seleções de base e tal, não sei o quê, porque a Premier League é o órgão que comanda o campeonato inglês. Todos. Isso. Da primeira até a última divisão. Ou divisões. Há muita crítica também na Inglaterra sobre a associação, né? A Federação Inglesa. Que ela tá cheia das maravilhas, como todas as federações. Lógico, o estádio Wembley lá, meu filho, custou 8 bilhões de reais. Aí um clube faz o estádio ele ia ser construído em 2 anos, ia demorar 6 anos para construir o estádio. Aí o Arsenal faz um estádio mais barato, às vezes até mais moderno, pronto. Pois é. Aqui, vamos pro intervalo então, Lélio, que tem mais mensagens aqui, eu tenho que atualizar. Esses gols aqui são aquele 3D ou o gol hoje é na tora? Não, é só 3D, Lélio, infelizmente. Isso que muita gente tava passando, tem até programa de sacanagem na madrugada, tá passando os gols, pô. Mas não vamos arriscar, não vamos arriscar com a FIFA, não. Então vamos pro intervalo e voltamos com mais mensagens, gols. Tem os gols do Cruzeiro também, né? Que ganhou no Morelia. Eu fiz esse jogo no sábado. E aniversariantes, e vamos passar em 3D os gols do Brasil contra a Espanha, esse massacre lá no Maracanã. Tá certo? Vamos. Olá, estamos de volta com o Sport News aqui no canal 9 da NET, na BH News. Você pode assistir o programa também na internet, bhnews.tv.br, ou também no canal aberto 29 UHF. Aqui, eu e Lélio Metralha, vamos seguindo com as mensagens, porque quem manda aqui é você. Pois é, já coloca aí, vamos ver os gols do Cruzeiro aí. Vamos ver o Cruzeiro 2-1, Morelia, jogo no sábado, né? Às 5 da tarde. Em Illinois. Como que é? Illinois? É a falha do goleiro. Já tinha sido gol ali do Bruno Rodrigo, né? Foi acreditado a ele, né? Não, mas foi o gol dele. Foi o gol dele. E aí o Vinícius Araújo já estava em campo, os gols no segundo tempo. Vinícius Araújo, ô Anselmo Ramon, desistiu de você, tá? Espalha pra ninguém, não. Chega, né? Aí o menino entra e já faz esse gol aí. Ele entrou no Na verdade, ele já mandou a bola 2 vezes pra rede, no lugar do Anselmo Ramon. E aí até o Bento, que tá aqui, a cruzeirense, ele falou uma coisa certa, viu? Esse time do Morelia aí sempre quis ganhar o jogo. Esse foi o gol aí do Mancilla. Entrou um tal de... Como é que é o nome do cara? Monteiro? Jogando no Trellis. Sofreu o pênalti. O Trellis já estava em campo. Esse é Monteiro, o que é? Aí ele entrou dando uma correria, jogando pela ponta ali. E o Mike já no primeiro lance que teve, já mandei lá no alambrado. Também não quis saber de muita conversa, não. Gostei. Mas o Marcelo Oliveira, quando nesse lance do pênalti, foi expulso o Paulão, né?
Pô, aí o cara vai e tira o único volante que ele tinha no meio de campo, que era o Newton, pra colocar o Paulão, pra colocar o Léo. O Léo. Pô, bicho, que substituição foi essa, velho? Vai ficar sem volante no meio de campo, com um jogador a menos, trazendo o time todo pro seu campo? Eu até pensei, por que ele não atrasou um jogador ali? O Newton mesmo. Ele podia jogar como Tinha zagueiro que tirar um atacante, É. não tinha outra solução, não. Mas é um tipo de mole que no Campeonato Brasileiro, em 5 minutos você entrega um jogo. Entendeu? Em 5 minutos você entrega um jogo. Então vamos ver se o Marcelo Oliveira melhora aí, porque afinal de contas o torcedor sonha. Em Muricy desempregado, Luxemburgo foi demitido ontem, entendeu? Então É até a mensagem de alguém aqui, ó. a pressão só vai aumentando. Bom, todo mundo sabe a minha opinião. Eu jamais teria trazido o Marcelo Oliveira, ponto final. Não é técnico pro Cruzeiro, na minha opinião. A mensagem do Paulo Rocha. O doutor Gilvan é fã do Lucha. Marcelo Oliveira pressionado. Então vai lá e contrata o cara, pô. Vai ficar aqui. Ah, é fã, vai ficar insinuando. Vamos agir aí, porra. O Grêmio que fala-se muito em Arce, Renato Gaúcho, Celso Rotti. Ontem à tarde a imprensa gaúcha dava como 90% a ida do Arce para o Tique Arce, do Tique Arce, não é ele? Tique Arce. Francisco Arce, lateral direito. Não vingou lá no Cerro Porteño como técnico. Nem na seleção paraguaia. Mas é jogador que tem identificação com o clube e tal. Hoje também tem essas babaquices aí também, né? Eu quero saber se o cara é bom ou não de serviço, Messi. Aqui a mensagem do Bento aqui. Ainda bem que a gente tem Fred, que foi do Cruzeiro para o mundo. Ó, o Bento. Pois é, o Fred aqui. O Fred jogou onde? No Lyon, né? Ah, o jogo jogou na Inglaterra. Desculpa, hein? Então tá bom. Diferença muito grande de um centro para outro. Daqui para ser. Aqui, João Paulo Castilho. Folgar demais, Bento. Nossa Senhora. João Paulo Castilho, pior que comentarista de estatística é comentarista de videogame. Os caras nunca pisaram sequer num terrão para falar de futebol. É verdade. O Diego Vasconcelos, imprensa nacional, diz que Bernal é o jogador que mais cresceu na seleção. Concorda, Lélio? Concordo. Mesmo achando que... Eu concordo. O cara entra como terceira opção. Passa a ser a primeira opção para entrar ali na vaga ou do Neymar ou do Hulk. Embora ontem o Filipão tenha colocado o Hernanes, o Hernanes entrou na vaga de quem? Do Hulk. Do Hulk. Mas ele cresceu, velho. Cresceu. O Lucas, ele infelizmente... É isso que eu ia te perguntar. Ele entrou nos jogos contra o Japão e contra o México. Isso. Ele não jogou porra nenhuma. Não rendeu que o Filipão... Não. É um jogador que prende muita bola também. Às vezes o Filipão não gosta desse jogador assim, né? Agora, os caras estão querendo comparar o Lucas com o Jairzinho, Ben. Para. Ben, você acha que o Lucas é o Jairzinho? Gente, os caras estão fumando maconha estragada, pô. Só pode ser. Eles estão fumando maconha estragada, só pode ser. Vai comparar esse menino com o Jairzinho? E olha que eu achava o Lucas melhor que o Neymar, hein? E olha que eu achava o Lucas melhor que o Neymar. Mas depois que ele foi pro Paris Saint-Germain, ó... Tô vendo, jaquetinha estilosa e tal. Não, e no Paris ele só pega a bola e sai driblando todo mundo. Ele não faz uma jogada. Não faz porra nenhuma. Só outra pergunta, Lélio. Você acha que fechou o grupo agora? Ou tem muito pouco? Se o Filipão fizer isso, ele é louco. Mas você acha que já a base vai ser essa aqui? 80%, 90%? O que você acha? Tem que ver ele, tem que dar um jeito no Kaká, no Ronaldinho Gaúcho. São jogadores que têm que estar na seleção brasileira. Porque eu ouvi alguns passos da imprensa. Se você ver, o Jadson entrou ontem com um jogo 3-0. É igual tinha um técnico meu que ele me colocava só com 14-0, entendeu? O cara não confiava em mim. Não, o Jadson... Vai fazer o quê? O Jadson entrou no lugar do Hulk, não foi não? Foi do Hulk. O Jadson, né? O Hernandes entrou já no final, no lugar de alguém lá que eu também não me lembro, não. Mas o Fred. Foi do Fred? O Fred saiu ovacionado lá. Não, o Fred entrou no lugar do Jô, entrou no lugar do Fred, gente. Desculpa. O Jô, não, nós estamos com... Cadê a escalação aqui, chileno? Porra. Aqui. Vamos? Mas o Jadson, ele entrou ontem, uma vez. Isso que eu tô falando. Foi um jogo 3-0. Porque o Leão, ele com toda a babaquice dele em algumas coisas, mas primeiro, ele já falava do Lucas. Se não marcar, não vai vingar. Já não vingou na competição mais importante dele com a seleção principal. E outra coisa, ele fala, banco é solução. O cara não confiou no Jadson até hoje, vai confiar a partir de agora por quê? Hein? Não
Então é Ronaldinho e Kaká. Eu acho que até o Filipão não quis levá-los agora para preservá-los e levá-los ano que vem para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Essa aqui no mescla, Brasil. ele vai continuar com essa mescla de alguns jogadores mais Aliás, experientes. foi a maior burrice do Dunga, né? Não é. Não levar o Ronaldinho, não levou o Adriano, estava bem ainda jogando pelo Flamengo, poderia ter levado o Neymar e o Ganso. Quem sabe o Neymar já teria amadurecido bem antes, né? Porque o Pois Neymar é. hoje é um jogador mais maduro. Você viu? Não, e teria entrado lá controlando, era uma surpresa, pô. Diferente, ninguém conhecia Uma ele. surpresa. É, pois é, ele e o Ganso. Iam surpreender os caras. Cadê o legado que o Dunga deixou, né? É. Aqui o Saulo Rocha. Ah, desculpa agora, Lélia, é que o Brasil comprou o jogo para acalmar a nação. Foda, hein? É duro, hein? Lucas Barbosa, Lélio, você está falando dos jornalistas da ESPN Brasil, tem que falar dos jornalistas falastões de BH também. E do jogar de classe. Ah, é? A gente não assiste. Jogada de classe não dá pra ver porque é no mesmo horário. Diego Henrique, e o Rooney, Lélião? Vai ou fica? Eu acho que vai. Vai, Infelizmente, né? Não tem mais clima, ele já falou que não queria ficar mais. É. Né? Alterosa Esporte informou que o Calil está em Roma testando o Castan. Você aprovaria a volta dele, Metralha? Nossa, aí beleza, vamos fechar como clube português, né? Porque o cara saiu vaiado, esculhambado aqui pela torcida do Atlético, hein? E agora o Castan vai vir fazer o quê no Atlético? Já era pra ter ido pra Você Argentina, lembra? né? Lembro. Porque o Lima Lima tá indo pro Milan. E o menino chegava, o rei, dava porrada, que o Cáceres, inclusive, preferia jogar com ele. Esse tendo Castão, uma bosta, é lento, zagueiro canhoto não presta, aí. Tomara que não venha. E ele joga um titular na Roma. Né? Vamos lá, busca o Lima lá na Portuguesa. O- É duro, hein? Não, falta de critério ultimamente tem me irritado profundamente. Pessoas que não têm critério, que estão ao meu redor, estão me irritando profundamente. Que fala uma Tudo coisa. na vida tem que ter critério. Se você não tem critério, você tá fudido. Hein? João Paulo Castilho, então, André Dias ou Lugano vem pro Galo? Ou é Qualquer um. especulação furada? Não, me parece que isso aí tinha um fundo de verdade. Pô, se o Calil tá em Roma é pra buscar o André Dias, que é da Lazio, né? Não é da Lazio da ainda? Lazio ainda. Então tá bom. Ele que é o do passe é do André Dias mesmo, não tem nenhuma ligação. O Diego Henrique, o Marinho deu sorte, que avisaram que ele ganharia uma medalha também. Antes de furtar uma. Ele tava entregando as verdades. Tava. E tá uma cara de Ai. E tá uma De cara de repente o mau Jairzi humor. ganhou uma também. E ele tava numa cara de mau humor entregando os. Ele tá morrendo, doido. Tá? Tinha, né? Ele é igual o Cuca, ele chora, ele ri chorando. Luciano de Castro, o Calil está esperando o fim da Libertadores para tuitar. Já tem algum contratado? Ué, mas não tinha que esperar o fim, não. Tinha que ter trazido agora. Não, disse que isso é uma pergunta. Será que ele está esperando o final da Ah, Libertadores? bom. Às vezes para A sua interpretação do reforçar, texto foi péssima reforçar o time em Marrocos, seria? Teria que ter feito. teria Uai, que por ter que feito. você tá falando? Você tá secando o galo, tá nesse papo aí, Eu doido? já Hein? falei, a defesa do Vitor é emblemática. Isso aí pra mim é cheira título. É igual ontem a bola do Davi Luiz, né? Ah, é. Ali foi a Uma jogada. bola difícil, né? Pena que a gente não difícil tem de esse tirar. lance aí, mas Eles não fizeram em 3D, no 3D não. Ia ser até bacana. né? Isso ia ser. Então coloca esses gols Vamos aí ver do os, Brasil. em 3D Brasil e Espanha. Aí logo um minuto, né? Eu pensei que o Neymar estava impedido, doido, mas não estava não. Eu pensei que o Fred havia tocado na bola, não toca. Porque se o Fred tocasse, o Neymar estaria à frente. Aí também já foi pênalti do zagueirão da Espanha e tal. E o Fred que até comentou o lance, né? Falou que ele já fez outras coisas deitado também. Ó, o que gol golaço nunca. do Fred, hein, doido? Nossa, sempre Golaço, deixando bem né? no meu estilo ali pela esquerda, hein, Beto? Eu vá. E o gol do Neymar também impressionou todo mundo. Também, Impressionou. né? Os espanhóis estão Não, adorando. golaço de esquerda, né? Vamos ver se tem uma imagem dos jornais espanhóis. Pelo menos tem os dois de Barcelona. Tem o AS. Então que vai, o AS é traduz mais. aí, você só traduz. Não, os dois de Barcelona são os da direita. O Mundo Deportivo no meio e o Sport. Você ali. colocou marca, não? O Marca não apareceu ali, não. É, lá em Barcelona, o Mundo Deportivo. É o e mais, e o Sport são mais. Lá estão destacando o Neymar, né? Claro. Campeão Neymar. E lá o A já fala que nós voltaremos, né? É. Então tá, né? Hoje o jornal Marca
na sua página da internet, traz a capa com Maracanaço, né? Né, Maracantaço. Maracantaço, tipo, encantaram o mundo, o Brasil. Vicente Del Bosque falou, o único Eu quero porém ver o melhor aqui, jogo que eu vi nessa Copa das Confederações foi ontem. Você achou melhor que Itália e Japão? Eu achei. Itália e Uruguai. Achei um jogo bom de se ver. Vamos ver então o 3D Achei ali. um jogo bom. Jogo bom. Aí. Não, sabe por quê? Bicho, os caras estavam mortos, cara. Uma hora da tarde, foi uma correria. Salvador. E foi uma correria incessante, viu? Os caras cobranças de correram falta pacas. bonita, né, do O Diamante Diamante fez um golaço, assim, doido. Agora o Muslero também E aí chama gol. Essa também o Buffon, acho que Não, vai essa aí pegar. também foi falha também. Aí os pênaltis, Menos eles deixaram o Furlan bater um pênalti de novo, gente. Quem falhou? Maestro. Foram 3 Ué? que perderam, né? Foi o Não, Gargano, foi- não, aí tá, só esse tem os foi o gols, último. só tem os Tá, gols dos pênaltis. tá, Quem tá. perdeu foi o Gargano, As defesas não tem, Cáceres e o Forlan. Que perde pênalti demais, hein? não. Bom, ontem no Maracanã, 73.531 pagantes. Lá em Salvador, 43.382 pagantes. Público bom, Agora, né? eu até gostaria de falar desse Itália e Uruguai, porque me parece que a tendência ano que vem, e acho até uma coisa justa, como aconteceu lá na África do Sul. A torcida sul-africana torcia muito para os times africanos da Copa. E me parece que a torcida brasileira que estiver no estádio, num jogo entre europeus e sul-americanos, com exceção a Argentina, talvez, porque a Argentina tem a própria torcida dela aqui. Tem muita gente. Né? Então, não só muito argentino, como muito brasileiro. E aqui em Belo Horizonte, principalmente. Rafael Araújo. Rafael Araújo torce para a Argentina. Torce O Bento está aqui, torce para a Argentina. A Argentina vai ser um caso à parte, mas o restante eu acho que vai ter o apoio da torcida brasileira, viu, Dória? Você falou... Ontem todo mundo torceu para o Uruguai. Principalmente contra os europeus. Jogar asiático contra europeu, vamos torcer para asiático. Menos para o Chile. Africano. O Chile não vai vir. O Chile vai para a Copa. Tá esqueci. quase assim. Inclusive, seu time sub-20 da Inglaterra já foi eliminado na primeira fase também. Perdeu para o Egito, você está querendo o quê? Uma bosta de O Chile time enfrenta também. a Croácia na quarta-feira. Ainda bem, Não já quer foi vender eliminado, tá bom. Aqui, Marcelo Augusto, vocês viram na hora que os jogadores subiram para receber o prêmio, tinha um cara lá insuportável abraçando todos, querendo aparecer demais. Como é que ele estava vestido? Eu vi ali, tava o Thiago Lacerda ali, né? Tava com a Manuela, a esposa dele, eu conheço. Mas era ele, será? Não sei. Sei que tinha os filhos do Júlio César, tinha muita criança lá, Não né? tinha Os que estar filhos, filho do Júlio César não, lá, né, filho? E outra coisa, os caras também, que loucos, né? Eles deixaram o Thiago Silva lá no fundo para levantar a taça, tinha que estar na frente. Ah, não, mas ali Ninguém viu. estavam os filhos do Júlio César. Nossos comerciais, por favor. Duro, hein? Estamos de volta com o Sport News aqui no canal 9 da NET, na internet, bhnews.tv.br, canal 29 UHF. E agora o Léo tem uma bomba. Não, tô vendo aqui, neguinho murcho aqui. Hein? Time não pode treinar porque não paga ninguém. Hein? Tá acontecendo isso lá? Tá. Tá, não tá? Ah, tá. Baixo. Não quiseram treinar sábado de manhã, não. Engano, né? Eles fizeram engano. escalar Mas o errado. Cruzeiro pagou ou não pagou o Dedé? Pagou, não? Estão falando que o Cruzeiro ainda não pagou o Dedé. O Vasco tá alegando isso, né? Tinha uma lista de jogadores também que o Cruzeiro tinha passado pro Vasco e ninguém agradou. O Ricardo Gomes lá. O Paulo Autuori disse que o Vasco tem que ter o direito de escolher. E eu concordo com ele. Porque tinha... Ué, os caras vão pegar lá, vão mandar qualquer um também? O Herto Paulista. Não, para. Que o Wellington Paulista. Meu Deus do céu. Já não chega o Thiago Reis falando de Wellington. O Wellington Paulista fazia gol de Messi. Me ajuda aí, né? Por falar no Dedé, né? Que o Dedé Saiu saiu machucado. machucado ontem do jogo contra o Aurélia. No joelho e no tornozelo. Os dois. Então ele chegou agora, né? Na manhã agora da segunda-feira. Deve fazer um exame hoje no final da tarde. O Cruzeiro joga sábado. É sábado, não? Sábado, 9 horas da noite contra o Português. Contra a Lusa, né? Isso, lá no Canindé. Vai ser o jogo de número 500 do Fábio. Isso. Tá certo. Vai ser já é o 6º jogador que mais vezes jogou no Cruzeiro, né? Vamos ver os aniversariantes no pique, porque eu vou querer colocar um telespectador no ar. Vai lá, chama aí. Vamos lá, o primeiro é o filho mais do velho. vento, Carl Lewis.
10 medalhas. 9 de ouro. Só isso. 9 de ouro. Só isso. Né? Em 2 Olimpíadas. Ah, de se Los bem Angeles. que Em 92 também, 3 Olimpíadas. que a 10ª foi conquistada em Barcelona, né? Foi. Que ele inclusive ganhou do Asafa Powell no salto de distância. Salto em distância. Que era o Asafa Powell era o favorito e o Carl Lewis mesmo assim foi lá e... Não, era Asafa Powell? Não, senhor. Era outro cara. Não, desculpa, é alguma coisa... Era outro cara. Eu não vou... É um carequinha, que até eu sei quem... Era outro cara. Eu não sei se era inglês ou o que o cara era. Eu não sei, não. Não vou lembrar, Ele não. também estava na corrida dos 100 metros polêmica de 88, que o Ben Não, Johnson... tá, polêmica não. Ben Johnson deixou ele para trás. A polêmica foi que o Ben Johnson estava dopado e ele não, né? Ele foi lá, cumprimenta. Tá aí, 52 anos, do Carl Lewis, que ganhou 4 medalhas de ouro em Los Angeles, mas... Quantas medalhas que ele ganhou em Seul? Ele conquistou essa que o Ben Johnson foi flagrado nos 100 no metros, exame. nos 200 metros ele ganhou, revezamento Isso. 4 por 100. No salto. Ele ganhou mais duas depois no... Em Barcelona. Em Barcelona ele ganhou no revezamento e no salto em distância. Isso aí. Isso. E no 100 Grande metros, Carl Lewis. no 100 metros, o Linford Christie ganhou os 100 metros. O outro aniversariante, então, é o que jogou no Manchester. Van Nistelrooy. Rude. Como que é? Você só ficava rude. Esse fazia gol, né? Parecia uns cachorros latinos. Ele foi revelado pelo PSV, foi parar no Manchester United e, sem dúvida alguma, tem o lugar dele na galeria especial do Manchester. Mesmo sem ter conquistado um título europeu com o time. Mas fazia gols importantes em clássicos, né, cara? E as lesões o atrapalharam muito, para falar a verdade. Mas jogava demais. Ele já foi contratado pelo Manchester, já lesionado. Já lesionado. Mas novinho, né? Ele que substituiu, na verdade, quando o Ronaldo saiu do PSV para o Barcelona, ele estava surgindo ali. Jogava muito. Olha só que golaço. Tá bom. Podia mostrar o Kluivert. Vou mostrar o outro compatriota Tem dele. gente que fala que é Kluivert. Aliás, tem um menino lá na rádio, o Guilherme Vale, que ele morou na Holanda, ele sabe holandês, nós vamos perguntar para ele a pronúncia desse Kluivert, que é o Kluivert. Kluivert. Como ele parece ter nascido na Guiana holandesa, né, no Suriname. Não, ele nasceu em Amsterdã mesmo, né? Isso aí, ele campeão da Europa pelo Ajax. Novinho. De Amsterdã, comandado pelo arrogante do Van Gaal. Né? Aí ele no Barça, ótimo jogador, disputou a Copa de 98, fez gol contra o Brasil. É uma linda cabeçada, né, cara? Com um mano figurino, posicionamento. Tem só 37 anos. O Nistelrooy parou, né, cara? Não aguentava mais conviver com as lesões. O Kluivert tá sumido. Agora o Reinaldo Pretinho, também 37 anos. Hein? Pô, os caras do mesmo ano, hein? Todo mundo, hein? Aí um jogo... Na cachaça, né, doido? Esse jogo aí quase que eu infartei no Mineirão. Fiquei rouco, aí o Oswaldo. Nossa, o homem tá rouco de tanto gritar galo ontem. Aí é mesmo, chefe. Semifinal de 94. Não gostava muito que torcesse pra time de futebol, não, doido. Não gostava, não. Eu peguei o boi com 3 ele. gols dele, Iluminado, né, doido? Iluminado. Que minuto é esse que ele fez o último gol? Não Aos sei, 40 já aos 40 e tantos. Esse é que a torcida inventou, rodar a camisa. O Reinaldo. Não, tá bom. Ele rodou também alguns. Rodou até no Cruzeiro jogou. Foi lá pra Bélgica, voltou, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, mas aí a responsabilidade foi muito grande, né? Isso. Infelizmente. O talento. Outra, Sheila Castro. Sheila também mascarou bastante, hein? Muito. Quem conhece pode falar que eu tô chamando de mascarada. Mascarou mesmo. Ela que nasceu aqui em Belo Horizonte, começou no em Belo Mackenzie, Horizonte, né? Começou no Mackenzie, jogou no Minas. Mas tudo bem. Bicampeã olímpica. Fuck Sheila. off. Beleza, tá bom. Vamos lá, então Agora outro. O Dedé. Pra alegria dos cruzeirenses aí, o Dedé, o mito. Novo, né? 25 anos, né, Dedé? Novo. Aí na chegada dele aqui em Belo Horizonte. Mas ainda no Cruzeiro ele não jogou nada, né? Não jogou ainda tudo que ele pode, não. Ou ele jogou bem no Cruzeiro e a gente não tá sabendo, hein, Eduardo? E já tá com a lesão Ou era o de mesmo novo, futebol do Vasco, era esse aí? Hein, Léo? Você comentou aqui quando contrataram as lesões, já estão perturbando bastante, né? Já.
Nós comentamos aqui sobre o jogador. Depois daquela infecção dele lá ano passado, né? Não foi? Agora mais uma, já chegou aqui com lesão logo no início. Pois Torcer pro Dedé que tenha... torcer para que não seja nada sério aí, porque é um jogador importante no esquema do Cruzeiro, né? Mas que foi um alto investimento. Lógico que ele está só no início também, ficou muito tempo sem jogar, mas que está devendo, não resta a menor dúvida. Isso. Não sei se está precisando se adaptar e tal. É difícil você falar isso no jogador brasileiro, mas pode acontecer. Uhum. O cara viveu a vida inteira dele no estado dele. Saiu de lá agora para vir para cá. Leva um tempo de adaptação, não é todo mundo que tem essa adaptação assim fácil. Marcelo, vou te só algumas mensagens. Tá, pode ler, mas vamos colocar um telefone no ar aí para fechar o programa. O Marcelo Dash. Camisa não ganha jogo, nem título. O Brasil jogou muito e ganhou em campo. Isso não muda essa geração incrível da Espanha. Não, isso continua. Mas melhor de todos os tempos não é exagero. Lopes, Metralha, eu vou levar litro de para tudo e um Fernet. Se você não souber que é Fernet, pergunta pro Piqui, porque ele deve conhecer. Não, eu não sei não, fala você, pô, o Piquetinho tá viajando, mas pode trazer. Ó. Agora sim o Carlos Lopes. Agora que a festa acabou, parabéns, seleção. Vamos agora focar no que realmente interessa. Vamos com força, Galo. Abraços. Aí, ó, já pedi uma ligação. Alô, você, vamos ver, você vai ler mais aí. Tá. Alô, velho, Eduardo aqui. Fala, Eduardo, de onde? Ô, Eduardo aqui, agora... Você tá falando de onde, Eduardo? Não entendi. Você tá falando de onde? Aqui do bairro Estrela d'Alva. Ah, beleza, Eduardo. Você torce pra quem, Eduardo? Pro Atlético. Beleza. Dá o seu recado aí, então, Eduardo. Ô, velho, eu dou meu recado da indignação. Como é que coloca um jogo ontem da seleção? Ontem, 7 horas da noite. Assim, foi um horário, assim... sei, assim... Um horário bom, mas não tão bom, assim, pra muita gente, né? Porque... Verdade. Muita gente ontem estava em atividade, né? Como eu congrego na igreja, assim, geralmente a gente vai, né? Na igreja e tudo mais, tá lá mexendo lá com os Ontem foi dia de tocando, culto, né? você é evangélico ou católico? Evangélico. Então ontem foi dia de culto, né? Agora aqui só uma explicação, isso aí não foi a Globo, não, isso é a FIFA, viu? É, né? É a FIFA, horário da FIFA. Inclusive aquele outro jogo foi mais absurdo ainda. A 1h da tarde em Salvador com 30 graus na cabeça. Difícil, né, Eduardo? Todos os jogos deviam ser 4 horas, né? Não, o Foi campeonato assim, inteiro foi, né? Por que foi diferente ontem? Ou até mesmo para colocar o outro jogo, 3 horas, 2h30 da tarde, que fosse, e o outro às 5 horas da tarde, né, Eduardo? É verdade, dá pra gente passar muita raiva, viu? É verdade. Agora, você tá confiante no Galo aí na quarta, Eduardo? Não, né? A hesitação Não, já né? disse. Esse A aí já disse tudo, né? Aquele Hever lá não devia ter esperado o jogo acabar pra, se quiser chutar o balde lá dentro do vestiário, podia chutar, né? Porque o Leonardo Silva machucou. É verdade. Agora vai com Rafael Marques e Gilberto Silva. Eu fiquei com medo no jogo contra o Santos. Se o Neymar estivesse no Santos, eu acho que tava uns 3-0 naquele jogo ali. Mas vamos esperar. O Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Você é de qual igreja, Eduardo? Eu sou da Assembleia de Deus. Beleza, um abraço para todos lá na Assembleia de Deus. Fica com Deus aí. Muito obrigado pela sua participação, viu, amigo? Ok. Ô, velho. Oi. Só uma perguntinha rápida. Pergunte. Sobre banda. Você não curte muito Catedral, não, né? A banda Catedral? Eu não conheço, não, o Eduardo. Ela é banda gospel? Não, é uma banda, como se diz? Pop? É bispo, né? Eles são tipo uns bispos, assim, eles tocam música igual... Você conhece a Rosa de Saron, essas bandas assim? Já, tipo, é Petra Price, assim? Tipo estilo, tipo Roupa Nova. Aham. O Bento deve conhecer. O Bento, meu amigo, que tá aqui, ele é o fã número 1 do Roupa Nova. O Bento é. Tô mentindo? Não, né? Mas depois eu vou procurar saber, viu, Eduardo? Beleza. Beleza, então fica com Deus aí. Um Também, abraço. que dia que tem a promoção aí dos relógios aí? Beleza, então quando tiver eu vou anunciar. Tô esperando o Campeonato Brasileiro voltar, que o nosso Luiz Sabiá ele vai trazer um relógio para nós aí. Já tá marcado. Velho, um abração. Beleza. Fique atento aí, viu? Não entendi. Fique atento aí que em breve nós vamos fazer outro sorteio de relógio aí. Não, beleza.
Então, Daqui beleza. uns dias eu vou ver o jogo da seleção aí brasileira pelo Sport News, pelo menos passa mais cedo. É verdade. Beleza. Um abraço. Valeu, Eduardo. Ô, Léo, um abração pra Um todos abraço. aí. Fica com Deus. Valeu. Tchau. Aqui, deixa eu ler então umas rapidinhas. Acelera aí, Bruno garoto. Silva, vocês viram o Twitter da Farsa FIFA, que antecipou o resultado do jogo de ontem? Não Abraços, Metralha, vi, você é não. o the best. É 3-0 colocaram? Eles falaram aqui, né? Não sabia, Farsa não. FIFA. João Paulo Castilho, em 1930 havia apenas um paulista na seleção brasileira, É. o santista Araquém Patusca. Patusca, ele mesmo. Pois é, e aí o Frederich não estava na seleção. Ele que era Porque o ele artilheiro. era paulista, né? Jogava no futebol Qual o paulista. Frederich, que jogou no Galo? Ah, bom. O Arthur Frederich fez um gol pelo Galo. Dos 1000 e tantos Será que, dele, ele fez será um que pelo Galo. essa lista é... Ah, deve A ser FIFA- verdade. a FIFA- é futebol a FIFA- com meia, né, É, Bruno? exatamente. Lê mais uns 5. Felipe Augusto, tenho certeza que nessa quarta o Galo calará a boca dos corneteiros e mostrará a força do elenco que possui. Isso aí, Rafael, Felipe. Josué, Carlos Lopes, o padrão FIFA acabou. Agora vamos continuar com a espontaneidade do programa com o verdadeiro vocabulário. Manda uma, Metralha. É, já mandei várias aí hoje. Chupa Espanha. Diego Vasconcelos. Isso, chupa Espanha. Tá chegando a hora, Lélia. É quarta-feira, estou confiante no ataque, pensativo com o meio de campo e preocupado com a É, defesa. não, levar 3 e fazer 4. Vai ter que ser assim, na raça. E o Igor Rangel, história do Robinho voltou, será? Não tô sabendo, não. Ih, Lé, 31 novas interações aqui. Eu tô lendo. Deixa eu ver aqui, que você... Acabei de adicionar, aí Ah, só... é? Aqui, ó, Luciano de Castro, um abraço. Diego Rodrigo Corleone. Vasconcelos. Rodrigo Cornetone. O Vasco gastou o dinheiro primeiro para depois escolher os jogadores que vão para lá. Tá certo. Lucas Barbosa, ó, o Alexandre Soares, seu cachaceiro aí em Brasília. Alex Caldas Daniel, chileno, tive que fazer um Twitter só para participar do programa. Beleza, obrigado. Breno Machado, o Cornetone hoje está aqui impossível. Bruno Silva, Saulo Rocha, que é o Léo Silva, Fernando Miranda, Gustavo Victor, sai Paulinho, entra Hernanes. Ah, não sabia. Ah, é verdade. Eu já tô ficando louco. Wanderson Bruno, Joab Stefano, nós já lemos, tá aí. Gustavo Vitor, falei aqui agora. Igor Rangel, você falou, beleza. Um abraço a todos e amanhã nós vamos dar prioridade a vocês, porque afinal de contas, hoje eu falei mais do que a nega do leite. E aí voltamos mais com o Cruzeiro e Atlético, né? Que nós falamos um pouco, né? Aí não, aí que é o nosso Aí forte. é só, é o foco, né? Voltamos amanhã com eu e Se o Deus Lélio quiser. Metralha. Né? Valeu, Peroba. Falou, Lélio. Perou. Abraço, gente.